Olá, hoje falaremos sobre conectividade rural e tecnologia 5G com o nosso convidado, o professor Alberto Barreto, engenheiro agrônomo, doutor em ciências pela USP e coordenador de análise territorial do Grupo de Políticas Públicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, e do Estudo de Análise da Conectividade no Meio Rural no Brasil, parceria essa da Exalc, MAPA e ICA. Bom, com a entrada de novas operadoras, com o resultado do leilão do 5G no Brasil, fala-se muito em competitividade, redução dos valores pagos pelos consumidores, aumento da conectividade no país, porém não se fala se as lacunas hoje existentes, principalmente no meio rural, como também localidades remotas, se elas serão beneficiadas com a chegada do 5G no país. Por isso, estamos hoje aqui para falarmos um pouco sobre os possíveis benefícios que a tecnologia poderia trazer para homens, mulheres e jovens no campo. Barreto, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabemos, né, que horas nossos telespectadores estarão nos vendo, mas, Barreto, aproximadamente 50% da população brasileira ainda não tem conexão com a internet e a situação é ainda mais preocupante na área rural. O que a chegada do 5G representa neste cenário, sobretudo no campo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Muito obrigado aí pelo convite, Christian. A parceria entre a Universidade de São Paulo e o ICA já vai de longa data, então é sempre um prazer, uma honra muito grande poder contribuir, né? E, sobretudo, nessa área de desenvolvimento rural, né, que a gente trabalha há muitos anos, o ICA vem sendo aí um parceiro muito importante para viabilizar justamente essa ponte entre a universidade e a formulação de política pública, né? E agora emerge aí, dentro desse cenário de desenvolvimento rural, os efeitos desse novo progresso tecnológico que a gente está vivendo, né? E a pergunta ela fica muito complexa quando a gente coloca essa palavrinha rural, né? Porque o rural, ele compreende dimensões que vão além do agropecuário, da produção agropecuária. Então, a gente está falando aí de um rural em que nem todo mundo que está no rural é um produtor, né? Muito pelo contrário, e nem todo produtor está no rural, né? Então, eu acho que para começar a responder essa pergunta, que eu acho que a gente vai levar um tempo, né? Aquela pergunta que as pessoas vêm nos fazendo de forma muito frequente, assim, como é que a transformação tecnológica pode afetar o rural e a produção agropecuária? Então, primeiro a gente tem que definir o rural. E aí a gente vive uma fase, isso já há pelo menos essa nossa era, em que a organização do território é marcada por esse componente técnico-científico de forma muito marcante, né? Então, hoje, o fato de você ter água, luz e calor não determina, não define se você vai produzir ou não, né? Você tem aí um componente para produzir e para extrair gerar valor dentro da agropecuária, dentro do rural, que tem um componente de inteligência muito grande, esse componente técnico-científico muito grande. E aí a gente vê dois movimentos, e aí abarcando a complexidade do rural. Isso não sou nem eu que formulo, isso aí já foi formulado lá pelos nossos professores, o grande professor Milton Santos, lá no começo da década de 90, né? Ele falava que esse componente técnico-científico ele teria efeitos contraditórios no nosso rural, e aí a gente teria tanto uma relação, saindo da dicotomia urbano-rural, né? A gente teria tanto um efeito da cidade no campo, né? Ou seja, é
aquela coisa de a gente ter um contingente muito grande de habitantes do rural que não vivem necessariamente do rural, cidade do campo, como também um componente da cidade para o campo, que é justamente esse componente de tecnologia que a gente requer para fazer qualquer atividade no campo, seja ela produtiva, seja ela de qualquer outra natureza, né? Então, esses limites, né? No começo a gente acreditava que essa dicotomia urbano-rural se transformaria num contínuo. Na verdade, o que a gente observou é que não se nos transformou num contínuo, mas em várias formas de relacionamento entre o urbano e o rural, né? E esses limites, essas fronteiras, elas, cada vez que a gente tem um progresso tecnológico, elas são redefinidas, né? E me parece que o progresso tecnológico da conectividade é o salto, hoje, que vai redefinir essas fronteiras entre o rural e o urbano de forma mais marcante, né? Então, e aí a gente... primeiro, isso é um arcabouço, né? De como que a gente tem que pensar a questão, né? E agora é o como que isso pode interferir, né, na redefinição dessas fronteiras entre o rural e o urbano, né? Bom, a gente tem aí, e eu vejo que o 5G, ele deve ser entendido dentro de uma família do progresso tecnológico que veio do 2G, 3G, 4G e agora 5G, né? O que muda porque para pensar essa redefinição de fronteira, a gente tem que pensar no que já está acontecendo, né? E no que é o potencial que isso pode ter se transformar com o 5G, né? Então, primeiro, com o progresso do 2G, do 3G e do 4G, a gente teve aí um vislumbre de potencial viabilidade de outras atividades urbanas dentro do rural, né? Principalmente pensando na camada de maior densidade do rural, de densidade geográfica, né? Que são os mais de 3 milhões de estabelecimentos agropecuários, que geram muito pouco valor bruto de produção, em torno de 5% do valor bruto de produção total, né? E que 70% da renda, da receita bruta desses estabelecimentos vem de outras atividades que não atividades agrícolas, né? Esse grupo componente de estabelecimentos aí, que não tem atividade agropecuária como sua principal fonte de renda, depende para sua viabilidade justamente, como nós, né, desse progresso tecnológico que facilita a vida e que permite essa comunicação à distância. Então, nesse conjunto de estabelecimentos e que tem a pluriatividade como principal fonte de renda, a conectividade aí, ela nasce como uma possibilidade de viabilizar, talvez perenizar esse conjunto de pessoas, né, no campo, e que se estivessem na cidade, provavelmente não teria uma alocação dentro do setor de serviços ou da indústria, né? Então, a gente tem aí essa possibilidade, e aí eu nem estou falando de 5G ainda, estou falando da conectividade rural de modo geral, né? Por outro lado, né, e aí a gente tem também o outro extrato, né, um conjunto também muito grande de estabelecimentos, que aí sim depende da atividade agropecuária para a sua viabilização. E aí nisso a gente está falando, tem que colocar o 2G, 3G, 4G e 5G dentro dessa expansão de fronteira tecnológica. Eu acho que a gente pode discutir um pouco mais detalhadamente o que pode ser essa expansão de fronteira tecnológica que nasce agora com o 5G, né? Perfeito, Alberto. Muito interessante essa sua abordagem.
e acredito que o próprio fato, né, estávamos conversando logo no início, de você morar num ambiente, no meio rural, você sente isso talvez de forma mais empoderada, né, no sentido de que você não necessariamente vive da produção, né, que é o seu sítio, o seu meio de vida proporcione ingressos, né, de renda. Então, acredito que você fala com toda a propriedade com relação, né, a essa questão entre o urbano e o rural e até que ponto tudo isso se mistura, né? Alberto, o estudo mencionado anteriormente, né, sobre a análise da conectividade no meio rural, parceria, né, essa, né, que a gente mencionava, da Exalc, com o MAPA e o ICA, do qual você também fez parte, né, da elaboração desse estudo, revelou que 46% dos pequenos estabelecimentos agropecuários têm sinal 3G de pelo menos média qualidade, né, e que 39% de 4G. Em que medida esse levantamento será importante para a implementação do 5G no Brasil? Bom, Christian, eu acho que assim, quando eu olho para esse estudo que a gente fez, a, a grande contribuição talvez não seja exatamente em chegar no número, né, de cobertura que a gente já sabia que era relativamente baixo, mas também não tão baixo, meio alinhado aos outros países da América Latina e Caribe, né? A gente tem quando olha para os outros países da América Latina e Caribe, a gente também tem uma porcentagem de cobertura da população de em torno de 50%, né? Mas a grande contribuição do estudo foi justamente no desenvolvimento de um modelo espacial para calcular essa cobertura, né? E com o modelo espacial que calcula essa cobertura com bastante precisão, a gente consegue ter o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, fazer simulação de como melhorar isso, de onde e qual que é o efeito de colocar uma antena num lugar X ou num lugar Y, né? Qual que seria o ganho de cobertura territorial em termos de cobertura demográfica em cada um desses locais, né? Esses modelos já existiam, não foi a gente que inventou, mas a gente conseguiu, através de supercomputadores, processar isso na escala territorial do Brasil, na escala continental, né? Então, um modelo que considera relevo, que considera condições de propagação mesmo da onda, do sinal de 3G, 4G ou 5G, dependendo da frequência, né? E permite, então, a gente avaliar cenários, né? Então, o estudo, eu acho que ele contribui muito para isso. Ele traz uma informação também contraditória, porque a gente, apesar desse número, a gente ter chegado nesse número aí, né, de aproximadamente metade dos estabelecimentos terem algum tipo de cobertura de média qualidade, quando a gente olha para o território brasileiro, né, a gente tem aí, chega a quase 80% do território brasileiro sem nenhum tipo de cobertura. E aí, volta para a primeira questão, né, das redefinições do que é rural e do que é urbano. A gente tem um país que tem 25% do nosso território coberto por unidade de conservação ou terras indígenas, né? Então, a gente não pode considerar isso estabelecimentos agropecuários. Mas, quando a gente está falando de uma revolução digital e das potencialidades do 5G, né? Eu acho que uma das grandes transformações do 5G é justamente, e que a gente não sabe, não tem uma elaboração teórica muito clara para isso, é o efeito de usuário, né? Que hoje a gente calcula como sendo uma pessoa, relativa a uma pessoa, uma família. Agora, o elemento conectado não necessariamente será mais
uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um animal, pode ser uma planta, né? Então, a configuração da demanda por sinal e de onde é prioritário, de onde não é prioritário, muda completamente. Hoje a gente trabalha com uma definição de demanda por sinal em função de densidade demográfica, renda, tipo de atividade econômica, etc., né? A partir do momento que você começa a conectar, e o 5G permite isso, em função da densidade de conectividade, em função do aumento da banda, você começa a conectar coisas. Eu não estou fazendo futurismo aqui, né? Um carro pode ser conectado, um boi pode ser conectado, e as coisas provavelmente estão caminhando para isso. A densidade do território muda, né? Então, a gente não vai mais olhar para 50% das pessoas sem conectividade. A gente vai ter que olhar para os 80% do território que está sem conectividade, porque a conectividade vai ser não só importante para as questões de produção, da conexão da pessoa, mas para as questões ambientais, monitoramento e controle, né? Para as questões de monitoramento climático, para as questões de rastreabilidade da produção, de onde vem, para onde vai. Acho que isso é uma demanda. E, principalmente, para as questões de transporte e mobilidade das coisas, né? Então, uma estrada, que no nosso modelo hoje é uma área de baixa densidade demográfica, uma estrada vai demandar uma conectividade de sinal, talvez com uma densidade maior do que um bairro, de uma localidade urbana, né? E esse tipo de coisa a gente não modelou ainda, né? Esse cenário de transformação completa do que é a demanda. E aí, assim, esse cenário que você colocou de 50% fica muito mais desafiador, né? Uma coisa é cobrir os estabelecimentos que a gente está, teoricamente, fazendo uma seleção de casa alinhado aos nossos vizinhos, né, de mais ou menos desenvolvimento econômico semelhante, né? Não somos a Europa, mas não estamos na Holanda, mas, assim, quando a gente olha para os nossos parceiros, nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, a gente está no progresso tecnológico meio alinhado, né? Agora, o 5G muda isso vira isso de ponta cabeça, né? E aí eu volto com o Milton Santos, né? Como é que esse elemento técnico-científico reconfigura o olhar sobre o território? E os limites entre o rural e o urbano, que hoje para a gente estão relativamente meio claros. Eu peguei minha filha outro dia, né? Saí daqui do sítio, fui até a cidade e falei assim, ó, quando você achar que é urbano, você me fala. Quando achar que é rural, você me fala. E ela foi falando, a gente intuitivamente sabe disso. Mas o 5G muda essa percepção e a gente não calculou isso ainda, né? Então, eu acho que essa transformação e ela não vem no 4G, né? Ela vem agora no 5G, vai realmente colocar um complicador a mais e a gente vai ter que estar preparado para isso, né? É muito interessante. Como a gente trabalha com a Terra Digital, a gente está muito focado na questão das pessoas, né, do agricultor, né, mas a internet das coisas veio aí para estar demandando também dessa conectividade, né? Então também temos o trator, o pivô central, né? Ou seja, não se limita, né, como você mesmo colocou, eu nem sei onde está meu celular, mas não se limita só àquela caixinha, né? A pessoa e aquela caixinha, que é o celular, mas sim, realmente muito interessante o que você está colocando e a questão das fronteiras, né? Novamente, né? Eu lembro de um estudo que nós fizemos, né? A Nova Ruralidade, que traz justamente, se a gente for olhar apenas números do IBGE, quais são os critérios para o IBGE do que é rural e do que é urbano, né? Então, uma cidade que tiver meio fio, mas que está no meio rural, ela é considerada urbana, né? Então, isso realmente, essas fronteiras têm que ser reolhadas, né? E agora com a tecnologia, muito mais. Bom, vamos em frente. Agora mudando um pouco, né, para a parte regulatória. Então, quanto ao marco legal, né, que aborda o 5G,
quando pensamos em seus possíveis impactos na ruralidade, que tipo de regulamentação vocês, né, na Exalc, ou você, né, como cidadão, como estudioso, né, recomendam que seja feita para acomodar o 5G e garantir que o processo seja mais inclusivo? Bom, Christian, a gente teve aqui nos últimos anos, isso já é uma pressão, uma demanda muito antiga aí das operadoras, de todo o setor de telecomunicações. A gente tinha um marco legal datado da era do fax, né, de 97, então o suprassumo da tecnologia existente na formulação do nosso marco legal era o fax. Então, e o marco legal ele dialogava com essa tecnologia. Então, a demanda por transformação e atualização desse marco legal era algo óbvio, né? Para qualquer, de gregos a troianos concordavam que um marco legal formulado no tempo em que as telecomunicações eram baseadas na telefonia fixa e que a gente declarava um telefone no imposto de renda, isso não poderia funcionar, né? Então, alguns elementos ali do marco legal foram bem pensados na época e foram mantidos, né? E outros elementos foram revistos, né? E essa revisão do marco legal, ela se desdobrou em algumas leis, né? Pelo menos uns 4 elementos. Aí eu posso citar aqui essa revisão da forma de se conceder as permissões para você operar, né? Isso foi uma demanda que, a meu ver, flexibiliza um pouco e agiliza um pouco a forma de você operar. Então, a gente sai agora no regime de concessão muito mais rígido para um regime de autorização e que permite até uma flexibilização aí na hora de você contratar ou repassar faixas do espectro na medida que você adquire uma permissão para o seu uso. Essa acho que foi a principal alteração da lei geral, né? Aí a gente tem uma transformação também no FUST. O FUST, isso eu acho que foi muito importante, a gente manteve o FUST, né? A gente manteve o FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, ele não foi extinto, né? Isso na revisão poderia ser extinto, e ele foi mantido, e assim, isso está escrito em letras muito claras, né? Com um objetivo primário de reduzir as desigualdades regionais, e na priorização de sua alocação deve-se considerar elementos de desenvolvimento humano, né? Então, a gente tem um FUST aí que acumula, desde a sua criação, vários bilhões de reais. Não temos claro se esse dinheiro vai ser algum dia utilizado, vai ser algum dia liberado para aplicação, mas a formulação do FUST foi mantida e essa priorização na redução das desigualdades regionais e sociais também está lá mantido, né? Outro elemento que entrou nessa equação foi uma que as pessoas estão chamando de Lei Geral das Antenas, né? Então, flexibilizou um pouco a forma da gente de adquirir as permissões de instalação de equipamentos para propagação de sinal em antenas que são de direito público. Então, uma rede de cabeamento de energia elétrica pode ser utilizada agora com mais facilidade para você instalar as suas antenas de propagação, né? Eu acho que outro elemento que também facilitou um pouco
é justamente essa consideração de que a internet das coisas é algo que veio para ficar e que você justamente precisava toda essa atualização de legislação. Agora, teve uma coisa, lendo todas essas legislações, eu estou falando aqui como um cientista de uso da terra e não como um especialista em direito ou regulamentação do setor de telecomunicações, né? Algo que fica muito evidente, né, em toda essa legislação é o papel da agência reguladora, da Anatel, né? Então, você lê a palavra Anatel, todas essas leis, dezenas de vezes, como um elemento central aí, como à medida que você tem mais flexibilidade para você comercializar e para você expandir, você também colocou um peso enorme no papel da Anatel. E aí, isso acende 4 sinais de alerta, né, para o cidadão, de que essa agência é chave agora, sempre foi, mas ela toma uma dimensão absolutamente chave no desenvolvimento regional, no desenvolvimento geral econômico do país, né? Então, a sua alocação técnica e a sua alocação de quadros e tomar de decisão dentro da agência reguladora é agora algo absolutamente essencial para qualquer pessoa interessada em desenvolvimento rural, desenvolvimento regional e desenvolvimento econômico geral do país, ficar atento. Então, a Anatel está empoderada agora. A Anatel, para exercer todo esse papel, ela precisa de quadros absolutamente à prova de qualquer suspeita e com uma orientação em termos de missão de política pública muito clara, né? Então, a gente tem aí o FUST mantido, com um papel também relativamente bem harmonizado. A gente tem uma atualização na forma de se conceder as permissões, né, para operar. A gente tem aí uma lei geral das antenas que vai permitir de forma mais ágil expandir e com a exigência de qualquer obra pública de infraestrutura tem que ser condicionada à inclusão de um componente de expansão da conectividade. Então, vai ter um projeto de uma estrada, hoje, feita pelo governo federal, esse componente da conectividade tem que ser incluído lá dentro. Isso também está na nossa lei geral das antenas. Então, de modo geral, essa atualização da legislação, ela caminhou num sentido muito, muito positivo. E o 5G, ele está abarcado justamente dentro dessa flexibilização. Na hora que foi feito, o 5G já existia como conceito e como tecnologia viável, né? Então, a gente teve aí o leilão do 5G e ele já começa a ser pensado dentro desse novo marco legal, né? É claro que o 5G ele não é uma tecnologia, é uma família de tecnologias dentro do 5G. Ela vai desde tecnologias de alta densidade de conectividade a curta distância, até tecnologias de uma densidade menor de conectividade, mas com alcance de longas distâncias, né? Então, de certa forma, ainda a gente vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte aí. Foram as faixas do espectro que foram incluídas nesse leilão, e aí agora a gente vai ter que analisar, mas eu não vejo ali nenhuma falha grave na atualização do marco. Pelo contrário, eu vejo como positivo, e eu vejo como esse elemento do empoderamento da Anatel como sendo algo para a gente ficar atento. E outra coisa, a gente não pode esperar mais 20 anos para atualizar o marco, né? Isso ficou meio óbvio. Então, se a gente fizer como a gente fez, que esperar de 97 até hoje para atualizar o marco, a gente sabe que o progresso tecnológico não vai parar nessa família de 5G. Então, talvez apareçam coisas que a gente não está nem imaginando e assim, a concepção, assim, talvez a sugestão que eu teria mais conceitual aí em relação ao marco legal
é que ele fosse revisto periodicamente, né? E houvesse assim um interesse dos formuladores em fazer essa revisão antes dele ficar obsoleto, porque esse que é o pior desastre, né? Que nem a gente viu, que a gente não teve toda uma série de potencial de expansão e de utilização até do recurso do FUST pela obsolescência do marco legal. Então, a sugestão é, ó, deve ser incluído, e aí na regulamentação dessa legislação isso é possível fazer, uma revisão periódica desse marco legal, e que não seja a cada 20 anos. Né? A gente tem que ter alguns pontos claros que precisam ser mantidos estáveis, até para dar uma estabilidade para os contratos estabelecidos, mas tem uma série de elementos, e aí os especialistas nessa área podem opinar muito melhor do que eu, que podem ser revistos a cada 5 anos, a cada 3 anos, a cada 10 anos. É possível fazer um escalonamento na regulamentação da lei de elementos que devem ser revistos e outros que devem ser mantidos estáveis, né? Perfeito, Barreto, obrigado. Você tem toda a razão. A tecnologia, em 6 meses, ela já fica obsoleta, né? Você estava falando da sua filha, eu estava lembrando do meu filho, ele está estudando na Alemanha, e já aqui no Brasil, ele já está estudando 6G, né? Ou seja, quando está sendo lançado o 5G, já estão pensando no 6, no 7G, né? Então, realmente o marco regulatório ele tem que ter uma revisão muito mais periódica, e foi muito bom você ter colocado isso. Ainda na questão regulatória, até que ponto, né, o aluguel, por exemplo, já trazendo um pouco de soluções, né, até que ponto o aluguel de espectro, né, por parte das operadoras de celular, aí TIM, Claro, Vivo, né, seja para um consórcio de produtores ou operadores de infraestrutura, né? Operadores de infraestrutura são aqueles que montam antenas, né? Poderia contribuir, né, para democratizar a conectividade no país, né? O marco regulatório atual, você considera que permite isso ou também teria que ter alguma revisão nesse sentido? Eu acho que o aumento de flexibilidade ele é bem-vindo, mas não está claro ainda como é que será feita essa negociação entre partes que são muito desequilibradas dentro de uma negociação, né? Então, e talvez aí necessite algum olhar de mais equilíbrio por parte do poder público para que a negociação entre uma cooperativa e uma operadora seja algo que não seja que fique mais equilibrado, né? Porque uma gigante de telecomunicações negociando com uma cooperativa do sul do país, de algumas centenas de produtores, isso, obviamente, pode recair em contratos super favoráveis ao elemento, ao elo mais forte dessa negociação, né? Então, e mais uma vez, uma coisa é o marco legal, outra coisa é como isso será regulamentado ponto a ponto e como será gerido dentro da sua execução, né? Então, e eu já fui em algumas reuniões nesse sentido, né, de cooperativas que têm interesse, não tem interesse em operar nada, tem interesse em, eu cedo o espaço, eu quero ter o sinal, meus cooperados, eles querem isso, se disponibilizam a pagar pelo serviço, mas, assim, eu quero isso rápido, eu quero que isso seja feito, eu só não tenho domínio de como fazer isso. E aí, nesse sentido, né, a parceria entre a empresa a operadora, a empresa de tecnologia e a cooperativa, uma entrando com essa parte de backhaul, de estrutura física, de mecanismos de prestação de serviços eficientes, e a outra entrando com toda a capilaridade dentro do território, isso é algo que é promissor, né? E pode ser um ganha-ganha dentro das duas partes.
mas desde que não seja... e aí é questão de regular o setor, e aí, mais uma vez, a agência reguladora entra como papel-chave nesse sentido, né? E precisa estar atenta e na hora de conceder, operar, fazer todas... Porque tudo vai passar ali pela agência reguladora. Ela precisa ter uma missão clara, bem orientada, de que pode haver distorções na formulação desses contratos, e aí a regulação disso por parte da agência vai ser fundamental para que seja o mais ganha-ganha possível, né? Não precisa ser uma negociação entre pares, porque nunca vai ser, mas ela tem que ser uma negociação que seja pelo menos justa, né? Tem que ter um fair play aí no processo, né? Então, eu acho que essa é algo que pode correr muito rápido, é bem visto pelas cooperativas organizadas, né? O incentivo a novas cooperativas e associações, a gente sabe que a cobertura de cooperativismo no Brasil é muito desigual, né? A gente tem algo chegando a 40% dos estabelecimentos cooperados em algumas regiões e outras menos de 5%. Né? Então, e a gente sabe que o cooperativismo, o associativismo, para equilibrar um pouco a nossa produção agropecuária baseada na economia de escala é fundamental, né? Uma estratégia fundamental, a gente ouve isso há 30 anos, né? Então, a penetração do cooperativismo nessas regiões onde ele ainda não está bem instalado, ela pode ser também uma via, um elo marcante para o poder público também desenvolver, interferir, e, na medida que for fazendo isso, incluir também esse componente de conectividade, já sabendo que há essas novas possibilidades, né? Então, toda essa formação de capital humano, de capital social, ela agora pressiona tanto a regulação como também as políticas de desenvolvimento rural para se atualizarem e incluírem esse componente no seu espectro ali, né, de atuação. A gente vai trabalhar cooperativismo em locais onde não há o cooperativismo presente. Esse elemento da conectividade tem que estar uma prioridade muito alta ali. Perfeito, Barreto, muito obrigado. Nós justamente estamos fomentando essa questão de onde há sombras, né, de não utilização do espectro por parte das operadoras, que pudesse ou ser cedida ou alugada, né, para quem poderia estar operando de forma a atender essa demanda represada, né? Bom, ainda falando em alguns números, né? Apesar de quase metade da zona rural estar coberta, né, por sinal de internet, nem sempre o sinal é de qualidade, né? Uma internet ultraveloz pode aumentar ainda mais essas distâncias sociais e contribuir para isolar ainda mais o campo, ou pode ser vista também como uma oportunidade de desenvolver a zona rural, né? Você concorda com isso, com essa afirmativa? E se não, em que medida, né, isso poderia estar contribuindo ou não, né, com essa questão? Essa pergunta sua é chave, né? Porque a gente sabe que a desigualdade ela se manifesta não só na sua dimensão de renda, né? Ela se manifesta tanto desde da cor da pele até nas questões de gênero, como também, evidentemente, nas questões espaciais, na dimensão espacial, né? Então, a gente, como você disse, a gente já assim, tem uma distribuição do sinal de cobertura 3G, 4G e, consequentemente, também de 5G, que ela é desigual no território, em função da desigualdade que permeia N dimensões da nossa sociedade, né? A gente não tem
evidência empírica, né, de que o progresso tecnológico ele reduz as desigualdades de maneira muito eficiente, né? Então, e pelo contrário, a gente tem algumas evidências, isso está cada vez mais marcante, né? Isso já é um debate dos economistas nas últimas décadas, né? De que o extremo progresso tecnológico ele tem levado a uma concentração de renda e produtiva nos mais diversos setores. Isso é verdade para a indústria, isso vale para o setor de varejo, isso vale para o setor de serviços e, evidentemente, vale para o nosso rural, né? Então, a gente tem poucos estabelecimentos, como eu disse no começo da nossa conversa, que acumulam muita produção e muita terra, e tem uma parcela muito grande de estabelecimentos no país que são de baixa renda e são premiados pela alta vulnerabilidade, né? Então, e outra coisa, outro elemento nessa equação. A gente fez a modelagem empírica de como que o acesso, isso olhando, as modelagens retrospectivas sempre são, assim, não são muito úteis para projetar futuro, mas são úteis para entender o presente, né? A gente fez a modelagem, assim, olhando entre os dados de 2006 e 2017, de como que o acesso à internet teria um impacto na produção agropecuária, né? E a gente viu que o acesso à internet ele desloca a fronteira tecnológica, ou seja, te permite ter uma fronteira ali tecnológica de produção mais expandida, porque são as novas tecnologias, porque vem em suma, o próprio efeito do progresso tecnológico. Entretanto, o acesso à internet ele não manifestou um efeito muito claro na eficiência técnica, que é o quão próximo você está dessa fronteira tecnológica e quão bem você consegue utilizar essa tecnologia disponível, né? Ao contrário da assistência técnica e assistência rural, ao contrário da educação, do nível de escolaridade da pessoa ali, o gestor do estabelecimento, ao contrário da infraestrutura de estradas, que você, assim, de modo geral, de armazéns que você está ali, você tem disponível, que efetivamente melhora, tem um efeito no aumento dessa eficiência técnica, o acesso à internet não tem muito mais um efeito no progresso tecnológico do que na eficiência técnica. Respondendo a sua pergunta, para que essa nossa desigualdade, que ela é multidimensional e ela já é geograficamente explícita, seja tratada e não seja acirrada com a expansão da fronteira tecnológica, você tem que trabalhar nesses elementos que promovem a eficiência técnica, né? que são lentos, que são difíceis, que exigem investimento, que exigem gente. Então, não é nenhuma novidade que assim, o investimento em educação, em assistência técnica e tal, eles são coisas que podem fazer esse morador rural chegar mais próximo dessa fronteira tecnológica, e aí sim você não ter simplesmente uma progressão da fronteira e um aumento da desigualdade dentro dessa possibilidade toda que está inserida dentro da fronteira tecnológica. Então, é claro que o progresso a evolução da fronteira tecnológica vai ser muito rápido com as novas tecnologias, mas não está claro que o aumento da eficiência técnica vai acompanhar isso, pelo menos olhando para os dados do passado, né? E assim, com o 3G, eu acho que muda a velocidade, com o 5G muda a velocidade, a cinética dos processos, né? Então, com essa atualização do marco legal e expansão dessa conectividade, essa cinética de aumento da fronteira
e mobilidade da eficiência técnica, ela vai ser mais rápida, né? Então, a gente pode ter sentidos muito contraditórios. A gente pode ter tanto uma evolução da fronteira tecnológica muito rápida e um acirramento das desigualdades também muito rápido, né? Porque se você tem uma desigualdade no acesso, e não é só acesso que importa, é o como usar esse negócio, que é fundamental. Se você não tem uma equalização disso daí, aí esses gaps ali que você já vê de forma muito acirrada e cresce de forma muito acirrada dentro do rural, você pode ter isso muito mais piorado de forma muito mais rápida. Perfeito, realmente atrás da tecnologia estão as pessoas, né? A tecnologia, ela se desenvolve em progressão geométrica, né? E a pessoa, o ser humano que está ali utilizando essa tecnologia, não captura, né, na mesma velocidade o conhecimento e a sua aplicação, né? Então, é muito pertinente essa sua colocação. No ano passado, o ICA ele conduziu um estudo sobre conectividade em 24 países da América Latina e do Caribe, né? Isso em parceria com a Microsoft e o BID, que mostrou que, no geral, a população urbana tem 2 vezes mais acesso de qualidade à internet, né, do que a população rural. Quando considerados os 24 países do levantamento, né, que foi feito, claro, uma amostragem que não era enorme, é uma amostragem pequena, né, 63% da população rural está sem acesso à conectividade significativa com padrões mínimos necessários, né? Quando o Brasil ele é excluído dessa amostra, o percentual vai para 75%, né? Que espaço você enxerga para a cooperação regional num cenário como este? Bom, Cristian, a nossa cooperação regional é um paradoxo que realmente eu também eu tenho dificuldade de entender como é que a América Latina e Caribe, ela é essa potência do setor agropecuário, né? A gente tem alguns países respondendo por muito mais da metade da produção de muitas das commodities agrícolas, né? E a gente explora tão mal esse nosso valor geopolítico aí, que não vai durar para sempre, provavelmente, porque as coisas são cíclicas, né? A gente tem isso agora, talvez tenha para os próximos poucas décadas, mas isso não vai durar para sempre. E a nossa cooperação regional, isso não é exclusividade do Brasil, ela falha justamente em tentar promover, explorar essas vantagens competitivas todas que a gente tem dentro que a gente teria como bloco. A gente vê tantos outros blocos utilizando isso tão bem, a gente não aprendeu ainda a utilizar, né? E o mesmo vale para essa nova evolução digital na agropecuária, na produção agropecuária, né? A gente sabe que, eu estava lendo também, boa parte do investimento em inovação também é concentrado, quando a gente olha para a América Latina e Caribe, né? E concentrado principalmente em poucos países, Brasil entre eles, né? Então, a cooperação regional, para aproveitar esse novo salto, ela dependeria também de uma parceria um pouco ampla, no sentido de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em PDI, né? E que a gente, no momento em que fosse feito esses investimentos também fossem orientados com uma missão muito clara de promover, de ter elementos que trouxessem justamente
vantagens competitivas regionais e não investimentos esparsos, sem muita clareza de onde vai dar, né? Então, a cooperação regional ela pode se dar tanto nessa forma de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, como também no compartilhamento de toda a estrutura satelital, né? Os satélites, eles, em órbita, eles permitem ter investimentos comuns, já que eles não cobrem só um pedaço do território, estão em órbita. Pode haver um investimento comum justamente para equalizar esses locais que dificilmente vão chegar a tecnologias por meio de antenas terrestres, né? Então, mas isso ainda não acontece de forma muito clara, até onde eu sei, tá? Agora, o investimento em bloco, numa estrutura satelital super eficiente e com uma missão muito claramente orientada para preencher esses vazios de cobertura de sinal, isso é um ponto, é um eixo de cooperação regional fantástico para ser desenvolvido, né? Já estamos esgotados aí no tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta, e depois eu queria que você fizesse suas palavras finais, né, como uma mensagem final. Mas, bom, vamos lá, a última pergunta. Bom, nessa corrida pela digitalização, quais são as chances do pequeno produtor rural? Você acha que ele está mais ameaçado pela exclusão ou será beneficiado com capacitação à distância, que, aliás, a gente sabe que depende de boas políticas públicas, né? Do seu ponto de vista, de quem conhece a capacidade de conectividade do território nacional, o que seria uma boa política pública para ajudar a incluir a todos no salto digital pós-pandemia? Sabe, Cristiano, os sinais ainda são um pouco contraditórios para essa questão, né? A gente tem, de um lado, os mega otimistas, achando que a conectividade realmente ela vai favorecer aí os pequenos produtores, e aí, voltando ao início da nossa conversa, vou favorecer tanto a viabilização da pluriatividade, atividades urbanas, né, e de serviços dentro do rural, como também pode trazer elementos tecnológicos que diminuam a penosidade do trabalho na pequena propriedade, a eficiência, diminuição de aplicação de defensivos, e etc., etc., etc. Esse é o lado otimista. Tem um lado pessimista que olha mais para como isso está sendo decantado dentro das áreas urbanas, né? E falou, essa super transformação digital, e a gente vê isso claramente, é só sair por aí, pegar o celular, etc. Não, por mais que tenha melhorado a vida de modo geral, né, não está distribuindo riqueza de forma muito clara, de forma muito homogênea, né? E muito pelo contrário, né? A revolução digital nos serviços urbanos, e aí entra toda a parte de comércio e de transporte, de mobilidade, não transformou positivamente a vida do entregador de iFood, nem do motorista de Uber, e talvez tenha melhorado um pouco o conforto de certas classes sociais, mas para a grande maioria não é que isso tenha se transformado, se reproduzido num ganho muito grande de qualidade de vida, né? E assim, diante dessas evidências, eu fico também, já que o rural pode ser considerado um espaço ainda a ser intensificado esse uso, não é que não está presente, já está presente, isso já acontece, mas acontece ainda nesse nível de conectividade entre pessoas,
não tanto afetando mobilidade, rastreabilidade, processos produtivos e assim por diante, né? Em um ou outro lugar isso já acontece, mas, de modo geral, não. Né? E fazendo paralelo entre o rural e o urbano, eu tenho a tendência a ser mais pessimista do que otimista. Mas isso é uma visão ainda que a gente ainda precisa de elementos para conseguir entender como que isso vai ser traduzido. E, obviamente, Christian, aí a segunda parte da sua pergunta, depende do direcionamento desses processos. E a gente vê que a redefinição do papel do Estado, das fronteiras, onde ele deve atuar, onde não deve atuar, é algo que está constantemente em debate. A gente tem momentos que isso tende a opinião pública, de modo geral, tende a achar que o Estado deve interferir menos, e tem momentos que a sociedade chega no consenso que deve interferir mais, né? E aí é uma decisão da sociedade entender se esse momento, essa transformação, ela deve exigir mais interferência do Estado ou menos interferência do Estado, para que os ganhos sejam socialmente bem distribuídos, né? Isso é uma escolha que a gente não fez ainda, mas que está na pauta. E se a gente não tratar e não resolver, isso vai entrar a gente vai ser engolido pelo processo e pela própria cinética da evolução do progresso tecnológico, né? Então, quais políticas públicas têm que ser definidas? Antes disso, a gente tem que entender quanto de política pública a gente quer nesse processo, né? A evolução da modernização da economia agrícola brasileira, ela tende, nas últimas 2 décadas, a querer menos presença do Estado. Isso é uma opinião geral do setor. Mas ainda são sinais muito contraditórios. E como o setor agropecuário não é o rural, isso vai ter lenha para queimar ainda de forma muito, muito grande. E aí, na hora que a sociedade decidir e definir de forma muito clara quanto de Estado ela quer na condução do progresso tecnológico, aí sim a gente vai conseguir pensar quais políticas, né? Obviamente, as políticas vão passar por essas que você já citou aí dentro da nossa conversa, né? Políticas de crédito, políticas de cooperativismo, políticas de assistência técnica e extensão rural, educação, construção de infraestrutura e assim por diante, né? Mas é claro que assim, o elemento chave nisso é o seguinte: nenhuma dessas coisas vai ser obra de um ministério isoladamente. Esse progresso tecnológico, abarca as políticas públicas de forma transversal. Hoje é impossível pensar na complexidade do rural e dos desafios do setor agropecuário como sendo políticas isoladas, né? Entre ministérios, entre atividades, né? Qualquer questão do rural hoje que se coloque, seja ela ambiental, social, econômica, ela é transversal a pelo menos uns 3, 4 ministérios, né? Ou ministérios, assim, é um sinônimo de atividades, setores. Então, ela vai exigir essa articulação de forma muito clara. E eu usei a palavra aqui várias vezes de missão também, né? A definição da missão de onde se quer chegar, porque daí sim você tem efetivamente a forma como articular melhor essas ações todas e essas políticas públicas todas, que não vai ser uma só, vai ser um conjunto, e não vai ser fácil, não. Vai ser bem complicado. E aí o ICA tem, e nós, de outro lado aqui, nós temos muito trabalho pela frente, viu, Cristian? Bom, estamos aí à disposição e contamos com essa parceria tão produtiva e de alta qualidade como é a da Exalc, né? Lamentamos muito, né? Mas a gente já está sobregirado no horário, e nós vimos, né, aqui
que uma solução para a conectividade passa pelos investimentos privados, né? E o desenvolvimento de políticas públicas com esse olhar, né, que o Alberto trouxe de forma muito interessante, né, estabelecendo aí áreas prioritárias de ação, o que trará impactos positivos no campo, com certeza, um maior acesso à terra digital, né, acesso a tecnologias mais produtivas, e como disse o Alberto, aumentando não necessariamente, né, a eficiência produtiva, né, mas sim a produção, mesmo que sejam em escalas progressivas, né, trazendo ganhos que se acumulam aí no longo do tempo, né? Bom, estivemos aqui com o professor Alberto Barreto, muito obrigado pela sua brilhante participação no Diálogo Zika Brasil sobre o tema conectividade 5G na agricultura. Você gostaria de uma palavra final? Eu só queria agradecer a você, Christian, o Ica, e a Exalc, e o Grupo de Políticas Públicas aqui está sempre à disposição para debater. Eu sei que não são questões fáceis, né? No nosso rural brasileiro, é sempre tudo muito complexo, né? A gente viu agora todo o debate das mudanças climáticas na COP, não tem solução que se decanta facilmente dentro do território, sem haver um senão, porém, um entretanto, que a gente consegue achar. Isso acontece quando a gente trabalha com um país de dimensão continental, que nem o Brasil, e quando a gente tem uma visão regional aí de América Latina e Caribe também presente. Então, as diversidades são tão grandes que soluções unilaterais e tendências unilaterais assim, são difíceis de serem identificadas. E nessa questão da conectividade no campo, isso, assim, o que tem de mais evidente são as contradições e menos os consensos aí. Muito obrigado. Um abraço.